Você orienta as suas pacientes nesse momento a engravidar? Como é que está sendo o doutor Adilson, o homem Adilson Carlos Gomes, o pai de família? Qual tipo de orientação que você faz? Olha, já que você tocou nesse assunto, eu acho que essa situação do Covid está fazendo muitas perdas e alguns ganhos também, né? Para mim, particularmente, uma perda é que eu não vejo minha mãe, que inclusive está nos vendo há muito tempo. Está lá com a irmã dela, confinada no apartamento, né? Com uma força incrível. Manda um beijão para ela. Qual o nome dela? Angelina. Dona Angelina, um super beijo. E Paulina, a irmã. Estão as Paulina duas lá. E, por outro lado, meus filhos que moram em São Paulo estão comigo aqui. Então, o ninho não teve ninho vazio, né? O ninho ficou cheio novamente. Mas eu acho que todos nós, seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista financeiro, estamos passando por algo que nós não imaginávamos, né? Há 4 meses nós falávamos em praia, né? Verdade. Agora, Cristina, eu estava pensando quando você fez o convite que o quanto é importante até em termos de... para a comunidade, o seu programa, né? A oportunidade que as pessoas têm, o respeito que as pessoas têm pelo seu trabalho, o quão nobre ele é, quão responsabilidade você tem, né? No sentido de que o que a gente diz aqui sempre tem que ser questionado, tem que ser pensado, discutido, mas também tem que ser refletido, né? Eu digo assim, quando eu atendo uma pessoa bastante jovem, que diz, olha, eu estou pensando em parar o anticoncepcional para engravidar e tudo mais. Antigamente, nós fazíamos alguns exames, dávamos algumas orientações. Hoje eu digo, olha, pense bem, porque você está querendo sair para uma viagem e o clima não está bom, está tendo uma tormenta lá fora. Se acontecer algo, será mais sério. Eu sempre defendi a ideia de que a gravidez, ela imunodeprime, por isso que a mulher alberga o bebê 9 meses. Porque se ela não tiver uma imunodepressão, ela vai acabar tendo abortamentos, às vezes até sucessivos. E nessa diminuição, nessa mudança imunológica, ela fica mais susceptível. Além do que, Cristina, a gente tem que pensar assim, isso é uma questão de opinião que eu acho que tem que ser discutido caso a caso. Isso é o fantástico na vida, que nós somos 7 milhões de exemplares, que nunca existiu alguém igual. Se não tem o polegar igual, imagina todo o resto. Então tem que ser analisado mesmo um a um, mas discutir com o médico quais são as situações de risco, se a pessoa tem ou não infertilidade, por exemplo, né? Se é possível... Eu não digo postergar, mas aguardar um momento mais propício para engravidar. Mas tem gente que está lá na boquinha do gol, nos 45 do segundo tempo, fala, tem que ser agora a minha gravidez. E você sabe que é até irônico, porque agora na quarentena, não é? As pessoas estão engravidando mais, não é? Então a gente tem que pensar nisso também. Então na quarentena não engorda só, né? Engravida-se também. E a gente tem que pensar... Mas a sua orientação em termos de riscos, do que você já tem visto até agora, do que os estudos mostram, do que a equipe científica mundial tem estudado sobre o Covid? Cristina, a gente tem que pensar assim, quando uma mulher engravida, não necessariamente... ela vai sair do hospital com um bebê saudável e ela saudável. Acabamos de ver um caso agora triste, né? Almenara, que, lógico, tudo tem que ser visto exatamente o que aconteceu, mas quão difícil é a vida dessa moça aí. E a gente sabe que podem acontecer coisas, por exemplo, uma gravidez na trompa, um abortamento, essa mulher vai ter que ir mais vezes nos serviços de saúde. Então, se ela puder evitar isso nesse momento tão turbulento, inclusive até para não ocupar, digamos assim, um espaço que poderia ser de alguém que possa precisar mais. Eu estava vendo o boletim de hoje, de ontem, né, que saiu ontem à noite, aqui em Maringá já está com um índice de ocupação de 64% da Dos UTI, leitos. né? Então, há uma mudança muitas vezes repentina que leva os governantes a tomar atitudes que, quaisquer que sejam as atitudes, vão ser sempre questionadas, isso sempre, né? Mas, Cristina, os guidelines, as sociedades,
elas dizem o seguinte: a princípio, a grávida, ela tem a mesma reação, a mesma evolução que as pessoas não grávidas. Não existem estudos, porque é tudo muito novo. Nós estamos falando de algo que tornou pandemia. A Organização Mundial da Saúde reconheceu dia 11 de março, há pouquíssimo tempo. Eu estava lendo um artigo que saiu a semana passada. Sabe muita coisa a respeito. Ainda, muita coisa a ser descoberta. Todos os dias tem vacina nova, experimentos novos. A semana passada saiu uma publicação de um grupo italiano que eles fazem o que a gente chama de meta-análise, que são estudos mais consubstanciados de outros estudos com metodologia. E as conclusões são de que não tem nada certo ainda em relação, por exemplo, à evolução da grávida. Então, o que a gente sabe é que, principalmente... Ela não vai ser mais suscetível, você acha, pela gravidez? Pela gravidez, os estudos, na verdade, ainda não mostram exatamente isso. Mas, particularmente, eu acredito que vão mostrar. Mais cedo ou mais tarde vão mostrar. Acabar, porque a mulher ela sofre muitas Você sabe o que acontece? Né? No final da gravidez, no último trimestre, até pelos sintomas da gravidez, de diminuição da respiração, diminui a amplitude da caixa torácica, do espaço, é comum a mulher confundir muitas vezes sintomas do Covid com sintomas da própria gravidez. Isso faz com que, por exemplo, nas maternidades, num estudo chamado UCOS no Reino Unido, eles viram que existia das mulheres que adentravam lá, 30% entraram com sintomas e 10% tinham Covid, né? O índice se parecem muito mesmo, bastante, né? mas o índice de mortalidade, por outro lado, graças a Deus, não é diferente da população normal. A população não grávida, né? Não pode ter coisa mais normal que uma mulher grávida, não é verdade? Ele é todo cheio de detalhes. Esse é o doutor Adilson Carlos Gomes. Agora, eu sou fã mesmo. Você sabe que o Ministério da Saúde divulgou um dado de 288 gestantes com uma taxa de mortalidade de 12%. Seguramente há um engano, está sendo revisto, tabulado melhor, devem ter casos ali de pessoas com comorbidade, porque a gestação somada à obesidade, hipertensão, diabetes são as maiores causas de morte na gestante. Então isso está sendo revisto. Eu tentei descobrir aqui em Maringá e no Paraná, não forneceram dado, não houve tempo hábil para isso também, mas é uma situação que vale a pena estudar especificamente isso. Você já ouviu falar, ou tem algum estudo mostrando, ou algum caso que você tenha visto de bebê que nasceu com o Covid e que, de repente, tenha ficado sequelado de alguma maneira, doutor, ou não? Olha, nos casos que o CDC, que é o Centro de Doenças dos Estados Unidos, analisou 1.900 casos de gestantes com Covid, o que a gente vê é que também não há prova de que a transmissão vertical seja importante. O que é transmissão vertical? Da mãe para o bebê. Há prova de que existe, mas os casos são muito baixos. Normalmente, acredita-se que os bebês nascem e, pelo contato com a mãe, com Covid, adquirem a afecção. Mas a transmissão vertical ainda não é substancial. E os casos de mortes são bastante baixos mesmo. A maioria dos bebês conseguem enfrentar a situação com uma resistência maior. Tenho mais uma perguntinha que eu queria saber o seguinte. Uma gestante que porventura adquira o Covid, que tipo de tratamento, se essa mãe tiver uma piora, vai receber? E esse tratamento poderá afetar o bebê? Olha, excelente pergunta. Essa é uma pergunta dos guidelines, dos estudos. Eles fazem esse tipo de questionamento se o que existe hoje. Porque nós sabemos que o Covid é um tipo de uma infecção pulmonar, né, principalmente pulmonar. Até agora sabemos disso. Mas que, na verdade, ela é genérica. O vírus ele tem um tropismo por vários órgãos do corpo, mas que existem na família da corinácea outros vírus que causam outras doenças. Então, essas outras, como o MERS, que é do Oriente Médio,
a SARS, que é a síndrome da angústia respiratória grave, essas doenças já são tratadas as grávidas e os mesmos medicamentos podem ser utilizados. Então, todos os medicamentos que são utilizados para uma não grávida podem ser utilizados na grávida nos casos graves. Então, isso também é feito. Sem afetar o bebê, doutor? Sem afetar o bebê. É lógico que no sentido grave, como pessoas que são internadas em UTI e tudo mais. Entendi. Inclusive, até é interessante, você me fez lembrar de uma situação que esse vírus, ele tem uma tendência, até um marcador para saber a gravidade, é o chamado dímero D, que é um marcador de trombose. Então, esse vírus ele tem uma tendência a fazer uma hipercoagulabilidade. A grávida... Ai, que perigo! A grávida tem essa tendência. Você lembra que a gente já conversou outras vezes sobre o risco de trombose com anticoncepcional? E a gente sempre fala que uma gravidez Quer dizer, indesejada... a grávida já tem esse risco dessa trombose. Isso. Aí junta-se ao Covid, que também se agrava, Também imagina o que pode tem acontecer. um risco maior de trombose, de embolia pulmonar, tanto que se faz mistério o tratamento com antitrombogênicos, né? Com Que são os heparinas e tudo mais. Anticoagulantes. Você sabe uma outra curiosidade, Cristina, que também me chamou a atenção nos dados, isso mundialmente falando, e no Paraná, igualmente em Maringá. O índice de homens acometidos é ligeiramente maior, mas é maior. Agora, no número de mortos, a diferença se acentua. No Paraná, em torno de 62% dos casos são homens. E uma das explicações é a própria questão hormonal, o estrogênio feminino. Que sempre trabalhou para fazer a gente ficar com um monte de coisa errada, está trabalhando agora na defesa da nossa vida, é mas isso? A minha teoria, Cristina, é que o estrogênio da mulher é que faz a mulher ter mais juízo que o homem. Porque a mulher vai mais no médico, a mulher é menos negligente com a saúde. Verdade. Então, veja que característica interessante, que as pessoas estão deixando de ir aos hospitais, claro, devem tomar cuidado, mas algumas situações como apendicite, por exemplo, tem sido diagnosticado mais tardiamente. Ontem eu estava lendo que gravidez ectópica no norte da Itália, quando foi diagnosticado, teve mais casos de hemorragia, porque as mulheres grávidas em casa com dor evitavam procurar o serviço. Essa é a análise em último caso que deve ser feita, né? Conversar com ele é sempre tão bom, é sempre tão... nos traz tantas referências e faz a gente realmente refletir que o tempo passa, gente. Já foi lá meus... sei lá eu quantos minutos. Esse é o doutor Adilson, que está com o consultório esperando, que tem um monte de mulher lá para ser atendida ainda. Escuta, tem feito muito trigêmeos por aí, doutor? Como é que está essa questão de fertilização? Só assim, uma palhinha. Na verdade, o objetivo sempre de uma gestação é fazer uma gestação única, né? Tanto que o número de embriões que nós transferimos sempre é condizente com a idade da paciente e deve-se buscar evitar a gravidez múltipla, porque inicialmente eram 6, né, óvulos? Já teve já situações foi assim. E agora, atualmente, agora, quantos? normalmente 2, no máximo 2, acima de 40 anos, 40 e poucos anos aí, dependendo da qualidade dos embriões, é possível colocar 3. Mas a gente sabe que uma gravidez múltipla faz com que haja um trabalho de parto prematuro, muitas vezes, maioria, e faz né? uma imaturidade, né? Ai, que gostoso conversar com você. Não posso demorar para chamar o doutor Adilson, que eu gosto tanto. E essa informação que ele passa, eu fico aqui toda orgulhosa de realmente poder fazer essa prestação de serviço de informação, de orientação, de fazer as pessoas pensarem e, principalmente, mudarem atitudes, hábitos, pensamentos mesmo. Por falar na mudança de hábitos, Cristina, eu estava comentando, a gente sabe, num cumprimento, são passadas em torno de 124 mil bactérias. Naquele tapinha de como vai, 50 mil. Nesse murrinho, 7 milhões de bactérias, melhor dizendo, então de não colônias. pode fazer nada com ninguém, doutor. Então, nós estamos pensando que as coisas, os hábitos têm mudado. E aí eu estava lendo sobre a saudação hindu, que é a saudação, né, que se faz assim. E quando eles fazem essa saudação, é como se o Deus meu entrasse em comunhão com o seu Deus, que no fundo é o mesmo, né? E que mostra entre nós não superioridades,
mas diferenças. Então, a gente está aprendendo a respeitar as diferenças, mesmo sem contatos físicos, a gente está enxergando mais as almas, né? É esse esforço que a gente tem que fazer, não é? Verdade. Pronto, eu também faço para você. Obrigada, doutora Adilson Carlos Gomes. Vem cá.